Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora, e nesse vídeo a gente vai falar sobre rodada de número 27, time principal. A nossa última pontuação foi de 81,38, pontuação boa, porém não foi ideal, a gente poderia ter pontuado muito mais. O nosso total de patrimônio agora é de 146,66, ganhamos importantes cartoletas aí para o decorrer do campeonato, e o nosso total de pontos acumulados, 1.672,04, na rodada anterior a gente estava próximo dos 1.600, nessa a gente já está próximo dos 1.700, devagarinho, cercando por cima, a gente vai chegar muito lá na frente ainda. Vamos agora traçar o nosso primeiro esboço para a rodada de número 27, que já fecha amanhã, a gente não tem nem tempo de comemorar ou de se lamentar, porque o mercado já fecha às 18h30 do sábado. A nossa escalação, eu tenho que informar para vocês que essa rodada precede os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Então, times como Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza e Atlético Mineiro podem estar poupando seus atletas, alguns de seus atletas, principalmente aqueles mais desgastados, como foi o caso do Hulk na rodada passada contra o time do Santos, o Cuca aí que poupou o atleta e a gente ficou sem o nosso atacante. Outra característica dessa rodada é que tem o retorno dos atletas que estavam em suas seleções. Então, tem mais opções para a gente estar escalando aí, e a gente vai começar a nossa escalação por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, logo aqui de cara a gente tem ele, o Fernando Miguel, um dos melhores goleiros da competição, voltou a pontuar bem de novo, pontuou 7, mas custa aqui 17,98, muito caro para os nossos cofres. Descendo mais aqui a gente tem o Diego Alves, que tem um jogo bom, porém não vai ser um jogo fácil, mas o Diego Alves pode estar mantendo ali o SG e indo muito bem. Descendo mais aqui a gente tem o Everson, que vem, é verdade, de 2 jogos aí bem ruins, mas se o Galo mantiver SG, enfrenta ali um Atlético Goianiense que é bem acanhado para fazer gol, ele vai estourar, vai fazer ali acima de 8 com certeza. Sendo mais aqui, a gente tem o Felipe Alves contra a Chape, todo mundo sabe que a Chape gosta de imitar goleiro, e o Maílson, que é um goleiro que está em excelente fase, o Maílson que não necessariamente precisa de SG para estar indo bem, vide aí a rodada passada que ele pontuou 5, mesmo ali perdendo o SG, fez ali 7 defesas no mínimo para pontuar bem assim. Descendo mais aqui, a gente tem o Daniel também que vem de 2 partidas muito ruins, uma ele fez 0 a última e a outra ele fez -2, porém tem um jogo ali contra o Palmeiras em que ele pode estar sendo bem exigido e fazendo uma grande pontuação. Descendo aqui, a gente tem 2 boas opções para o gol, Matheus Cavicchioli, goleiros contra o Bahia, costumam ir bem, e o Breno também, que é um goleiro que está sempre ali fazendo defesas e não precisa também de SG para estar indo bem, vide a rodada passada que ele pontuou 6, mesmo perdendo SG. E para finalizar os goleiros aqui, a gente tem ele, Jandrei, o Jandrei, que é aquele Jandrei da Chapecoense que fazia grandes jogos, grandes defesas, vai fazer sua estreia no time do Santos, tem um jogo bom para que ele faça uma grande estreia, enfrente o Sport, todo mundo sabe que o Sport também gosta de imitar goleiro. Para o nosso time, para esse nosso primeiro esboço, a gente vai ficar aqui com ele, com o Maílson, fazendo uma aposta no gol aí, a gente acha que o Santos ali com o Marinho e com o Sanches vai atacar e o Maílson pode estar se saindo muito bem. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui nos zagueiros, logo aqui de cara a gente tem o William Arão e o Rodrigo Caio, 2 boas opções para essa rodada. Boas por quê? Porque apesar do Cuiabá ter feito 11 gols nos últimos 12 jogos fora de casa, o Cuiabá fez gols apenas em 50% desses jogos. Ou seja, em 6 ele fez gol, em 6 ele não fez gol. Então, o Flamengo aí tem 50% de chance de manter o SSG, então os dois são excelentes opções para a rodada. Descendo mais aqui, a gente tem o Gustavo Gomes, sempre bom. Nathan Silva, que fez gol e tudo na rodada passada, é sempre bom. A zaga do Galo, que é sempre forte. Assim como o João Vitor, mas tem um jogo difícil, e o Júnior Alonso, que está voltando aí da seleção, podem ser excelentes opções para a rodada. Resta saber aí se os dois vão para o jogo, visto que o Galo tem Copa do Brasil já na quarta-feira. Descendo mais aqui, a gente tem o Marcelo Benevenuto contra a Chape, uma boa opção. E chegando mais aqui embaixo, a gente tem Sabino e Kahneman, o Kahneman que está bem negativado aí, -3,30, pode estar se saindo bem aí contra o time do Juventude, que o Grêmio que vem de técnico novo, então as esperanças estão renovadas. Para finalizar, a gente tem aqui embaixo dupla de zagueiros do América contra o Bahia, o Lucas Cal e o Ricardo Silva são excelentes opções para a rodada. Para o nosso time, a gente vai ficar aqui fazendo uma aposta aqui no Lucas Cal. E o nosso segundo zagueiro, a gente vai com ele, a gente vai com o Rodrigo Caio. Se o Rodrigo Caio mantiver esse SG, ele vai estourar e vai estourar muito na rodada. Vamos agora para os nossos laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem boas opções de laterais para a rodada. A primeira delas
Isla, voltando aí da seleção, tem um bom jogo para ele. Descendo mais aqui, a gente tem um Wanderson. É verdade que o Wanderson vem de 4 jogos em que ele não está pontuando muito bem, mas tem um excelente jogo aí pela frente. Se o Grêmio mantiver esse SG, ele vai estourar e vai estourar muito. Logo aqui embaixo, a gente tem ele, Guilherme Arana, que deve ser uma das unanimidades da rodada. Vamos ficar de olho para ver se ele vai jogar realmente. Chegando mais aqui embaixo, a gente tem ele, o Felipe Luiz, com uma excelente partida pela frente, em que ele pode estar pontuando bem novamente. Descendo mais aqui, a gente tem o Rafinha, que pode ir bem. E a gente chega aqui em 2 laterais muito bons, que é o Marlon e o Danilo Barcelos. Apesar de eu não gostar muito do Danilo Barcelos, pelo histórico dele passado, mas o Danilo Barcelos vem de 8 jogos no campeonato, vem pontuando bem. O Fluminense, que todo jogo aí, vira e mexe, está perdendo SG, e mesmo assim o Danilo Barcelos está surpreendendo e está pontuando muito. O outro aqui é o Marlon. Vejam vocês o gráfico do Marlon. Tem um jogo muito bom aí contra o Bahia. O Marlon, que não precisa de SG para estar indo bem, está sempre pontuando. Então você, se quiser fazer uma aposta, vai no Marlon. Tem um jogo muito bom e com sinônimo de pontuação muito boa. Para finalizar, a gente tem aqui o Sander, que voltou a desarmar muito no campeonato. E ele aqui, o Eric que foi poupado da partida passada, mas vai jogar essa aí contra o Fluminense. E é sinônimo também de uma grande partida. E o Eric tem uma tendência de pontuar bem mais uma vez. Para o nosso time, a gente vai fechar com Guilherme Arana e Wanderson. A gente está com a dúvida ainda se a gente vai com Wanderson ou Felipe Luiz. Por enquanto, a gente está ficando com Wanderson para a gente não dobrar a nossa zaga. Vamos agora para os nossos técnicos. Chegando aqui no técnico, nem vou pensar muito. Eu vou escolher logo aqui o Renato Gaúcho. Deve ser o técnico mais escalado aí dessa rodada. O Renato Gaúcho, se mantiver esse SG, ele vai estourar. Na rodada passada ele fez 5,58 sem SG. Então nessa rodada ele tem tudo para estar indo bem de novo. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso... Chegando aqui no meio de campo, logo aqui de cara, a gente tem meias do Fortaleza contra a Chape. Iago Pikachu, Ederson e Lucas Crispim são excelentes para a rodada. Resta saber se os 3 vão realmente para o jogo. O Fortaleza, que tem jogo pela Copa do Brasil já na quarta e pode estar aí poupando alguns atletas. Descendo mais aqui, a gente tem a boa fase do Edenilson, assim como o Rafael Veiga, sempre forte ter alguém do Palmeiras ali do meio para frente. Descendo mais aqui, a gente tem o Andréas Pereira. Que partida fez o Andréas Pereira? Jogou muito e se tivesse no nosso time a gente ia pontuar acima de 100. Tem outro grande jogo em que ele pode estar indo muito bem, apesar de estar valorizado. Descendo mais aqui, a gente tem um Vina contra um Bragantino que cede muito. E ele aqui, o Everton Ribeiro, voltando da seleção, que está em excelente fase, tem um bom jogo. Se o Flamengo não poupar ninguém, é uma excelente opção para a rodada. Descendo mais aqui, a gente tem um Vila Sante contra o Juventude, pode dar bom, assim como Carlos Sanches contra o Sport. Descendo mais aqui, a gente tem o Alisson, grande partida para o Alisson aí, o Juventude que tomou, nos últimos 5 jogos, tomou gol em todos eles, e nas últimas 2 partidas fora de casa, tomou 6 gols, ou seja, média de 3 gols por partida, enfrenta um Grêmio desesperado, partindo para cima, e o Alisson tem uma grande oportunidade aí de estar fazendo a diferença. Para finalizar aqui as nossas opções de meio, a gente pode destacar ainda aqui o Guilherme Castilho, que apesar do jogo ser fora de casa, ele pode estar indo bem, e ele aqui tá no nosso radar, tá vindo aí de 3 boas partidas. O José Wellison tá desarmando muito, tem um jogo bom em casa, favorável contra o Santos, e ele pode estar se destacando novamente. Para o nosso time, a gente vai fechar aqui com o Alisson. A gente quer alguém do Grêmio ali do meio para frente nessa rodada. E a dobra do Flamengo ali no meio, a gente acha que é um jogo bem favorável para eles, o Everton Ribeiro e o Andréas. Sendo assim, o nosso meio de campo ficou formado por André Pereira, Everton Ribeiro e Alisson. Vamos agora para o nosso ataque. Chegando aqui no ataque, a gente tem logo aqui de cara o Gabigol, vai ser a nossa primeira opção, deve ser unanimidade aí na rodada, deve ser o capitão mais escalado, inclusive. Descendo mais aqui, a gente tem o Marinho, que fez uma partida muito boa contra o Grêmio, porém não foi tão bem assim contra o Galo, está negativado e é uma excelente opção para a rodada. Roger Guedes, que vem de 2 partidas muito ruins, mas joga um clássico e que ele pode estar surpreendendo. Descendo aqui, a gente chega no Diego Souza, o Diego Souza que tem um bom jogo pela frente, porém, o que pega contra o Diego Souza aí é a fase. O Diego Souza vem de uma fase muito ruim, pontuando muito pouco e sendo substituído. Descendo mais aqui, a gente tem 2 bons atacantes. Dudu, que pega aí o Inter, um jogo muito bom para o Dudu que está produzindo muito scout, apesar que da última partida ele não ter ido muito bem. E o Caleri, que é aquele jogador que está sempre produzindo scout e principalmente sempre está fazendo gol, mas tem um jogo bem difícil aí contra o Corinthians. Descendo mais aqui, a gente tem o Ferreirinha, aquele jogador que produz muito scout e pode estar indo bem. E ele aqui, o Keno, quem lembra do Keno contra o Atlético Goianiense no ano passado, e que o Keno fez 3 gols, está retornando aí a titularidade do time do Galo, e é uma boa opção para a rodada também.
Aqui embaixo a gente tem o Clebão da Massa, que a gente tem que destacar. Tem um jogo bom, o Bragantino, que toma gol quase todo jogo aí quando sai para jogar. E o Ademir que fez uma excelente partida passada e pode estar indo bem aí contra o Bahia. Descendo mais aqui, a gente tem a boa fase do Yuri Alberto, assim como Michael e Vitinho. Essa dobra do ataque do Flamengo pode ser uma dobra muito forte, você secando o Flamengo ali no meio de campo e no ataque. E para finalizar aqui, a gente ainda tem boas opções para o ataque. Querendo fazer uma aposta aí, você pode ir no Luiz Henrique, no Fabrício, no Wellington Paulista. Atacantes contra a Chape costumam ir bem, apesar do Bisoli e do Renato Kaiser não fazerem nada na rodada passada. E ele aqui, o Mikael, jogador do Sport, que tem um jogo bom em casa. E vocês podem verificar aqui que o Mikael está sempre pontuando bem. E não necessariamente ele está fazendo gol para estar pontuando bem assim. Para o nosso time, fazendo companhia ali ao Gabigol, por enquanto, a gente está ficando aqui com o Michael e o Ferreirinha, aguardando aí o time do Galo, se o Hulk ou o Diego Costa entrar aí como prováveis. Sendo assim, o nosso ataque, por enquanto, vai de Gabriel e Michael, fazendo essa dobra aí do time do Flamengo muito forte. E ele aqui, o Ferreirinha, a gente acha que o Ferreirinha vai produzir muito scout aí nessa rodada. Eu vou posicionar aqui meu time na posição de escalação, para vocês visualizarem melhor. E o nosso time vai com Maílson no gol, Wanderson e Guilherme Arana nas laterais, Rodrigo Caio e Lucas Cal, a nossa dupla de zagueiros, meio de campo formado por Andrés Pereira, Everton Ribeiro e Alisson, e nosso ataque com Gabriel Gabigol de capitão, Ferreirinha e Mikael. Técnico, Renato Gaúcho. Nosso banco de reserva vai com Matheus Cavicchiocchi no gol, Felipe Luiz na lateral, Ricardo Silva, zagueiro, Guilherme Castilho, o nosso meio-campista, e Vitinho, aqui, o nosso atacante. Esse nosso time custou 123,09, um time muito barato, e a gente espera que ele pontue bem mais uma vez. Esse foi o nosso primeiro esboço, espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Isso é muito importante, porque é lá que a gente vai estar divulgando o nosso time definitivo momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal. Sem mais demora, vem comigo e vem imitar.